Olá, senhores, tudo bem? Professora Diana Faustino, mais uma vez aí para fazermos a nossa terceira aula, tá certo? E vamos falar um pouquinho, né, dando continuidade às revoltas que ocorreram, né, no período da Idade Moderna. Vimos as situações referentes lá na Europa, tá certo? A princípio vocês viram a Revolução Inglesa, né, com a professora Simone. Em seguida nós vimos a questão do Iluminismo, tá certo? E agora nós vamos ver a influência do Iluminismo e das revoltas que estavam acontecendo lá na Europa, aqui no continente americano, tá certo? E o primeiro país a se tornar independente no continente americano são os Estados Unidos, que antes se chamavam 13 colônias, tá certo? Que era uma região de colonização britânica, tá certo? Então, os britânicos, eles tinham o território dos Estados Unidos, né, e da região do norte do Canadá como áreas de suas colônias. Nessas regiões atuaram as colônias de povoamento, tá certo? E no ano de 1776, as 13 colônias, elas se rebelam contra a Inglaterra, tá certo? Promovendo, né, uma série de revoltas que vai aí culminar na independência dos Estados Unidos, que só vem a se chamar Estados Unidos da América depois desse processo, tá certo? De luta e de dissolução, né, em relação aos ingleses, tá bom? Então, o primeiro grande indicador histórico foi a crise do antigo regime. A Inglaterra, ela vivia assim um período de início de revolução industrial. E como tal, a revolução industrial foi algo que causou assim espanto no mundo, porque nunca se tinha visto, né, algo sendo produzido com tanta rapidez, com tanta eficácia como o uso das máquinas. Então, todas as forças britânicas estavam voltadas para a revolução industrial, tá certo? Que vai ocorrer em 1760, se eu não estou enganada, tá certo? Em 1776, os Estados Unidos pede aí, né, reivindica a sua independência da metrópole britânica Inglaterra. Mas bora lá, vamos entender como aconteceu isso daí, tá certo? A Inglaterra estava focada na Revolução Industrial, então meio que deixou os Estados Unidos, antes 13 colônias, de lado. Então esse país, né, as 13 colônias, apesar de manter o pacto colonial que vendia produtos, matérias-primas lá para a Inglaterra, e a Inglaterra revendia produtos industrializados, tá certo? Teve uma autonomia. Como a Inglaterra não estava lá, né, o tempo todo, eles começaram a negociar com vários países do mundo. E isso fez surgir uma elite muito forte na região nordeste dos Estados Unidos. A galera começa, tá certo, a ganhar muito dinheiro e a fazer negócios com várias pessoas do mundo inteiro, joia? Até aí compreendido? Então vamos lá. Quando eles começam essa autonomia, tá certo? A Inglaterra, ela vai se envolver em uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. E o que seria a Guerra dos 7 Anos, tá certo? A Guerra dos 7 Anos foi quando a França, que vivia lá no sul do Canadá, ela invade o território correspondente às 13 colônias. Então, como o exército ainda não era um exército formado numeroso, tudo dependia da Inglaterra, as 13 colônias acionam a Inglaterra e a Inglaterra envia o seu exército, que era um exército muito poderoso, tá certo? E vai lá lutar contra
os franceses na Guerra dos 7 Anos, beleza? A Guerra dos 7 Anos, ela recebe esse nome porque ela vai ter uma durabilidade de 7 anos. E isso, né, vai fazer com que a França queira expandir a expansão territorial e tal, certo? Só que a Inglaterra vai lá e combate a França. Os franceses se associam aos índios, que já eram inimigos dos britânicos e também dos colonos que viviam nas 13 colônias, tá certo? Por conta do tratamento, tratavam os índios muito mal. Então os índios se associaram a esses franceses e guerrilharam juntos na Guerra dos 7 Anos. Os ingleses acabaram derrotando os franceses. Professor, o que isso tem a ver com a independência dos Estados Unidos? Tudo. Porque como a Inglaterra investiu muito dinheiro, tá certo? Enviando soldados, gastando munição, tendo um alto custo com o envio dessas pessoas para o continente americano, né? Para defender o território das 13 colônias que era dela. Então, o que acontece? Quando a guerra acaba, a Inglaterra sai vencedora, as 13 colônias têm o seu território de volta, tá? A França e os índios saem bem perdedores disso aí. Só que a Inglaterra, senhores, agora ela vai começar a cobrar tudo que ela investiu, tá certo? E ela começa a cobrar de quem? Das 13 colônias. Começa a aumentar cada vez os impostos e vai criar uma série de impostos, tá certo? Professora, que impostos são esses? Primeiro ele começa aí com a questão de lei, né? São várias leis que são criadas, com a lei do chá. Tá certo? Por quê? Porque a galera dos colônios, né, nas 13 colônias, começa a ficar muito irritada com essa cobrança de impostos. E as 13 colônias eram uma das maiores produtoras de chá, de folhas para chá. Eu acho que o chá inglês ele é muito famoso, né? Ainda hoje é muito famoso o chá inglês. E o chá era um dos produtos que a Inglaterra vendia muito na Europa, porque a Europa é fria. Então lá as pessoas tinham o hábito de tomar o chá, que é quentinho e tal. Então tinha essa característica, tá certo? E os Estados Unidos, a antiga 13 colônias, era ela que fazia essa ponte. Produzia o chá lá na América e levava para a Inglaterra revender para a Europa. Joinha? Joinha. O que acontece com isso, senhores? O que vai acontecer com isso é que os colonos que viviam nas 13 colônias, tá certo? Por isso o nome colonos, pessoas de influência e tal. Essa galera começa a se revoltar com a Inglaterra porque ela começa a cobrar muitos impostos e eles não acham isso justo, tá certo? Então, eles começam a contratar pessoas, pedem para essa galera se vestir de índios, os índios que lutaram lá com os franceses e que automaticamente já eram inimigos antigos dos ingleses. Pronto, esses índios, essas pessoas se vestem de índios, tá certo? E elas vão para um navio onde está carregado de chá que vai para a Europa, tá certo? Para a Inglaterra. Só que aí o que acontece? A galera começa a tocar fogo, tal, nesse chá, não sei o que. É inclusive até chamado de festa do chá, porque depois as pessoas chegam, tá certo, e começam a jogar o chá no mar e perdeu a carga completamente. Quando a Inglaterra fica sabendo desse boicote, né, porque de certa forma ela foi boicotada, né, não tem mais o produto do chá para ser vendido, ela fica extremamente furiosa e começa ainda mais a apertar o cerco em relação, tá certo, aos impostos cobrados às 13 colônias. E isso só faz aumentar a tensão, tá certo, que estava rolando ali nesse território que posteriormente, depois de 1776, vem se chamar, tá certo, de Estados Unidos da América. Senhores, para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo,
Eu vou dar uma paradinha por aqui, mas na nossa próxima aula a gente dá uma continuidade e vai sabendo direitinho quais foram as leis criadas, tá? E vamos aí dar continuidade à Guerra de Independência dos Estados Unidos, tá certo? Até o seu fim. Essa foi só uma introduçãozinha para vocês aí ficarem com aquele gostinho de quero mais, tá joinha? Cheiro para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tem mais sobre independência dos Estados Unidos. Aguardem, hein? Tchauzinho!